esse tipo de interpretação arminiana, caso usada com relação a esse texto, não encontra nenhum indício, nem mesmo por inferência, dentro desse texto. Porque em nenhum lugar o texto diz que o arrependimento do homem precede as obras de Jesus Cristo. Mas é justamente o contrário. As obras de Jesus Cristo precederiam o arrependimento desses homens. E é por isso que o texto fica muito claro, porque Jesus ele vai falar assim, olha só como ele fala. Se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram. Veja, aqui as cidades seriam passivas, não ativas, certo? Em primeiro lugar, no meio delas se faria milagres. Elas seriam passivas diante do poder de Deus e não ativas. Elas não cooperam para que o milagre seja operado, mas elas veem o milagre ser operado. Elas presenciam o milagre ser operado. Então não há sinergismo aqui. Nem que o cara tentasse espremer bem forte essa laranja, não teria nenhum caldo sinergista, nenhum caldo arminiano. Por isso que o texto diz: se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios, ok? Então, Tiro e Sidom seriam passivos, não ativos, diante dos possíveis prodígios e milagres que se fizessem neles, caso Cristo tivesse sido manifestado a eles. E isso Jesus repete novamente no versículo 23, dizendo: porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram. Veja que novamente ele mostra que as cidades, ou a cidade de Sodoma, seria passiva. Ela assistiria, presenciaria os prodígios feitos por Cristo, caso fosse possível Cristo se manifestar a essa cidade. Mas ele não se manifestou nem a essa cidade, nem às demais cidades de Tiro e Sidom, justamente porque isso não estava incluído nos decretos de Deus. E por isso essas cidades pereceram no seu paganismo. Então, fica claro que aqui, mesmo no campo das possibilidades, Deus precederia a conversão dentro desses homens. A graça de Cristo precederia o arrependimento e causaria esse arrependimento. Não existe aí sinergismo, meu querido. Mesmo que o arminiano tente distorcer o texto, ninguém aqui é bobo e ingênuo para engolir isso. O texto é claro. Cristo precederia e causaria
o arrependimento nessas cidades pagãs. Então não tem espaço para sinergismo aqui. Somente o cara sendo muito ingênuo, o cara iria engolir essa pala do Elias Soares. Lembrando que lá em João 1, versículo 12 e 13, João deixa claro que o novo nascimento não depende do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mais uma vez matando qualquer ideia de sinergismo ou graça preveniente. Por isso que quando nós lemos também Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é fé, obviamente a regeneração precederia a fé do homem. Porque para ele ter fé em Cristo, ele teria que ter o Espírito Santo. E esse Espírito é que produziria a fé. A fé seria um fruto dele, viria dele. E para isso, ele teria que estar dentro do homem. E é por isso que em 1 João, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo é claro ao afirmar que a regeneração precede e causa essa própria fé. O texto diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, o cara, quando nasce de Deus, ele passa a crer em Jesus Cristo. Somente quem é regenerado vai crer em Cristo. Mas João está dizendo que a fé precede a regeneração do homem. Então, somente sendo muito ingênuo, alguém engoliria a pala do Elias Soares.